ter ou não ter um sócio quando você vai abrir um coworking. E aí eu acho que não é só coworking, né? Qualquer negócio, né? Ter ou não ter um sócio. Vamos lá, gente, falando um pouco de mim, eu não tenho sócio, né? Hoje a minha empresa, ela é uma limitada, a minha irmã tem lá menos de 1% para poder compor a sociedade limitada. Na época que eu abri, não sei porquê, mas não me deram a opção de abrir uma Eireli, enfim. Eu não tenho sócio. E quais são os pontos positivos e os negativos disso? Eu quero passar para vocês essa experiência que eu acho que pode ajudar você a tomar uma decisão, né? Primeiro, deixa eu te falar assim, por que eu decidi não ter um sócio, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, né? Então, assim, essa parede aqui de tijolo foi eu que quis que ela tivesse aqui de tijolo, né? Então, enfim, eu gosto das coisas, eu gosto de fazer as coisas com o meu jeito, eu gosto de colocar o meu toque pessoal, né? E talvez isso soe um pouco individualista, não sei, mas não é a questão de ser individualista, assim, mas é a questão de querer fazer as coisas do meu próprio jeito, sem a opinião de ninguém. E isso não está certo ou errado, característica, tá? Lá atrás, né, eu tô contando a história lá atrás, eu decidi que eu não teria sócios na CWK. O tempo foi passando, né? A Mônica, que trabalha comigo desde o princípio do negócio, ela foi adquirindo muita experiência, né? Muita vivência, muita prática, e ela foi se tornando cada vez mais uma gestora de um coworking. E eu acho que talvez a eficiência com que ela abraçou o projeto tenha feito com que eu não necessitasse de ir em busca de uma sociedade, de alguém para dividir as coisas, né? No sentido de decisões e tal. E isso foi passando, o tempo foi passando e foi continuando dessa forma, né? E qual que é a vantagem? A vantagem, como eu falei, eu decido se a parede vai ser de tijolo ou não, né? Não tem uma decisão externa em cima e tal. Teve uma vez que eu tive como cliente uma startup e uma pessoa fantástica que ficava lá na empresa, que era o CEO da startup e tal. E ele falou assim, eu falei com ele, eu fui procurada por um fundo de investimento na época, isso nós estamos falando aí de 2014, tá? E 2013 talvez, mas enfim. Eu fui procurada por um fundo de investimento que queria investir e tal, para que eu alavancasse, enfim. E aí eu estava conversando com essa pessoa que era dono de uma startup e ele tinha acabado de conseguir 3 milhões, um negócio assim, uma rodada de investimento. E aí eu fui conversar com ele. E ele falou, olha, você está disposto a trabalhar para alguém? Eu falei, como assim? Ele falou, olha, quando você tem um sócio, né, e principalmente um investidor, assim, você tem que estar disposto a estar trabalhando para aquela pessoa, porque querendo ou não, se a pessoa está colocando dinheiro no seu negócio, investindo em você e tal, ele vai querer controlar alguma coisa. Você está disposto a isso? E eu achei interessante que ele não usou a palavra, você está disposto a dividir? Não. Ele falou, você está disposto a trabalhar para alguém. Isso me levou a entender que se eu aceitasse um investimento ali, naquela hora eu teria que teria que trabalhar dentro de condições que naquele momento eu não estava com essa vontade, né? Vamos falar assim. Então, mas voltando a ter ou não ter o sócio, eu escolhi por não ter. E aí foi passando o tempo, a empresa lucrativa, 2015 a 2017 foram anos maravilhosos para o coworking em termos de lucratividade, para o meu coworking. E foi anos que assim, eu fazia a expansão e fazia com recurso próprio e metade do recurso próprio, né? Porque eu tinha o BDMG e tal.
mas os juros era baixíssimo. Eu sei que assim, foi indo eu fui criando uma crescente, uma curva no qual eu não senti necessidade de ter um sócio. Se hoje eu fosse abrir um negócio, eu teria o sócio. Hoje a minha mentalidade já está um pouco diferente, sabe? Hoje eu acho que, principalmente agora, veio essa crise toda, né? Estourou tudo em cima de mim, né? Então, assim, não tenho muito com quem dividir, assim, é meio solitária essa jornada, né? Na hora que você não tem uma sociedade, ela vira uma jornada solitária. Você tem pessoas que te ouvem, você tem especialistas que te dão conselhos, você tem mentores, mas você tá ali sozinha, né? Então, tem esse lado negativo também, de você ter que arcar com todas as responsabilidades e decisões e as consequências dessas decisões, né? Então, talvez se hoje eu fosse montar um coworking, talvez se hoje eu fosse, montar um negócio do zero, eu iria rever essa minha postura e talvez eu aceitasse esse casamento, vamos falar assim, né? Dizem que sociedade é igual um casamento, né? Então, e para você casar com alguém, eu imagino que você tenha que namorar antes, né? Você tem que ter ali um envolvimento, você tem que entender quem que é aquela pessoa ali que você está se relacionando, para daí você dar um passo mais sério, que é ter uma sociedade, né? Então, realmente assim, eu contei para vocês a minha história de eu não ter um sócio e estou dizendo a vocês que se eu hoje fosse montar, talvez eu optasse pela alternativa de ter um sócio, né? É importante, e aí eu já falo muito da minha experiência, fazendo um paralelo, né? É importante ter em mente que você montar um coworking, né? E que seja um coworking de 1.000 metros quadrados, que seja de 100 metros quadrados, né? Não é um negócio que vai te deixar milionário, tá, gente? Se eu tivesse milionário, não estaria aqui agora gravando vídeo, né? Eu estaria usufruindo. Então, olha só, não é um negócio que vai te deixar milionário igual, por exemplo, uma pessoa que inventou o Uber e tal e escalou isso e hoje provavelmente ele está milionário. Não é, tá? Mas é um negócio que vai te dar uma rentabilidade recorrente, vai te dar uma estabilidade financeira, vai te dar aquele resultado que você quer para viver, né? E se você conseguir escalar o coworking no sentido de abrir 100 unidades, talvez você consiga virar um milionário, mas assim, eu tenho as minhas dúvidas em relação à escala, como é que fala? Escalonagem, acho que né? Escalonagem do coworking, você propriamente, né, só por conta própria. Você pode sim montar uma rede de franquia, montar uma rede de parceria, são opções, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é isso. Às vezes eu vejo pessoas, 5, 7 pessoas querendo montar um coworking e tal. Para você montar um negócio que te dê a rentabilidade, que vá deixar 5, 7 pessoas satisfeitas, tem que ser um negócio bem produtivo, né? Um negócio que te dê uma margem de lucro muito alta, que seja escalonável. Essa palavra hoje não está saindo, né? Mas enfim, e aí vale a pena rever um pouquinho. Mas num grupo de 2, 3 pessoas, enfim, eu acho que dá certo, sim. E hoje eu estou aprendendo, e aí eu tenho toda a humildade de admitir que eu estou aprendendo que dividir a responsabilidade às vezes é melhor do que você carregá-la sozinha, né? Desde que você tenha aí uma afinidade, né? Uma interação legal com quem você está
fazendo essa sociedade que é um casamento, como falam, né? Então, resumindo o vídeo, ter ou não ter um sócio no coworking, né? Eu contei para vocês que eu optei por não ter, por uma característica minha, individual, minha, né? Eu prefiro tomar as decisões sozinhas, eu prefiro colocar as coisas da forma como eu enxergo e tal, e eu tenho essa dificuldade de fazer, dividir, né, com outro, talvez, não sei. Mas eu contei para vocês também que se hoje eu fosse fazer um novo coworking, eu talvez fizesse em sociedade, porque hoje, humildemente, eu acredito que o meu pensamento mudou, assim, eu tenho aí, eu posso dividir e mesmo eu posso dividir e manter as minhas ideias na ativa sem ter que abdicá-las, né? Tá certo. Então é isso. Esse é o ponto-chave que eu queria passar para vocês aqui. Então, a resposta de ter ou não ter um sócio no coworking, eu acho que ele está muito com qual é a filosofia que você quer para o seu negócio, né? O que você imagina do seu negócio, né? E talvez fechar o olho e se imaginar lá no dia a dia, né? Eu tenho que tomar uma decisão, divido uma parede no meio para atender um cliente ou não divido? E aí? Eu vou, sei lá, dei um exemplo mega representativo aqui, mas vale a pena pensar e eu tô disposta. Se eu falar que sim e o meu sócio falar que não, e aí, como que eu vou acatar isso, né? Eu acho que vale a pena fazer essas reflexões, né? E se você está disposto a dividir, eu sim teria um sócio hoje em dia, né? Gente, olha, muito obrigado pela audiência mais uma vez, está sendo maravilhoso compartilhar isso tudo. Se você conhece alguém que esse vídeo possa ser útil, por favor, compartilhe esse vídeo e vamos juntos entrar nesse mundo dos escritórios compartilhados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.